Isso não é real. Nós não mandamos e não controlamos os nossos pensamentos, principalmente os automáticos. Então eles chegam e nós não conseguimos muitas vezes controlar e nem mandar neles, mas nós podemos mudar a maneira com que nós vamos fazer com que eles saiam da nossa cabeça. Então ele chega, a gente não controla, mas a gente controla se eles vão ficar ou não no nosso pensamento. Então pensamentos ruins, você tem a liberdade de saber se você vai alimentar ele ou não. O problema que nós enfrentamos muitas vezes é que os pensamentos chegam e a gente acaba alimentando ele. Esse é o problema. O problema não é ele chegar, porque ele é automático, então ele vem e fica. Só que aí é onde vai entrar a sua razão. Você vai alimentar aquele pensamento, aquela maneira ruim de você enxergar a vida, aquela maneira hostil de você olhar o outro, de você se olhar, de você se julgar. É esse o problema. Não é em si ele chegar, porque ele chega automático, é igual ao seu olho. Você está passando, você vê alguma coisa, você viu, porque você enxerga. Então, o problema é o que você vai fazer com ele depois. O problema, ou seja, é a solução. Não é nenhum problema, é a solução. Então, ele chega como um problema e a solução é o que eu vou fazer com ele depois que eu vi, depois que ele chegou na minha mente. Então, não alimentá-lo é a maneira de que você vai conseguir resolver o teu problema. Se você pensa muito negativo, se só você vê a vida de uma maneira ruim, se nada para você tá bom, se aquele pensamento chega e fixa na sua mente, você deve não alimentá-lo e colocar outras coisas na sua mente. Então, quando eu falo para os pacientes que a nossa mente cria peça, realmente é verdade. A nossa mente ela inventa, ela aumenta, ela cria situações em que às vezes as coisas não aconteceram. A gente imagina a coisa muitas vezes fantasia e nos coloca em problemas que não são reais. Então, quando eu falo para os meus pacientes isso não é real, é a maneira da gente conseguir lidar com o que realmente não é real. Então, alguém passou na rua, não falou com você. Aí você já vai pensar, ai, aquela pessoa está com raiva, ai, aquela pessoa não gosta de mim, o que eu fiz para aquela pessoa, já vou pedir desculpa. Às vezes ela só não viu. Então, se ela não te viu, você não vai criar peça, você vai pensar, isso não é real, e pronto. Entende? É difícil? Por um lado é, mas por outro não, porque ela fixa isso na sua cabeça e muitas vezes você vai ver que você fantasiou uma situação. Uma briga com alguém, uma coisa que o outro falou, às vezes a interpretação que você teve. Então pensar realmente, isso não é real. Eu não vou dar foco nisso, porque se eu der, eu vou criar um problema na minha mente. Vocês estão percebendo? Então, se a minha cabeça fantasia, se ela inventa, se ela aumenta, isso pode ser que não seja real. Então, não é real, não vou pensar nisso. Às vezes eu interpretei de uma maneira ruim e pronto. Então, se você sabe que você tem problema com fantasiar alguma coisa, não estou conseguindo dormir, não consigo conversar com as pessoas, só fico pensando no futuro, tenho muita ansiedade, isso acaba não sendo real, porque a sua cabeça fantasiou. Então, procure outra alternativa. E a outra alternativa, gente, é a alternativa que você vê. As pessoas têm maneiras diferentes de lidar com o problema. E fantasiar e inventar, muitas vezes é um. Se você foi acostumado a resolver problema com problema, a só brigar, a só xingar, a ser omisso com você, a maneira de você resolver seu problema vai ser esse. Mas se aqui nós estamos procurando soluções e a sua cabeça às vezes cria peça, você entende que aquilo não é real e segue em frente. Os pacientes estão fazendo isso, estão dando muito certo. Por quê? Porque eles entenderam que quando chega aqui, não é porque é verdadeiro, é porque simplesmente chegou. E o que você faz para você mudar essa realidade que você está entendendo que muitas vezes isso é fantasioso, percebe que isso não é real, porque se for real você tem um problema para resolver. E esse não é o problema, ter o problema para resolver, o problema é você aumentar ele. Então, se ele não é real, eu vou procurar outras alternativas ou outros meios de resolver problemas que eu tenho para resolver hoje. Não que eu inventei, não que eu aumentei, não que eu preciso resolver daqui a alguns dias. As coisas passam, os dias passam e eu vou resolver o problema quando ele surgir. Não é que eu estou deixando de resolvê-lo, é que muitas vezes eu aumento ele, aumento o que ele faz na nossa mente, e aí eu fico doente de uma coisa que eu não consegui resolver, que eu aumentei ele na minha mente, e eu fico doente por causa disso. Então, se eu não vou resolver ele agora, eu não vou alimentá-lo, e se eu for alimentá-lo, eu alimento de coisas boas, prestando atenção se realmente isso é real ou isso não é na minha mente.